abençoados, vamos dar continuidade, né, a nossa reunião. É uma reunião de instruções. Aqui nós não somos uma igreja, somos a igreja, que está onde? Num centro educativo. Então aqui se ensina muito. Acho que não tem um trono que fala mais do que nós. Tem? Eu acho que não tem, não. Aqui nós falamos para valer, instrução em cima de instruções. Vou abençoar aqui. Aqui nós falamos porque aqui nós estamos lançando a semente, a palavra, que vai produzir a 30, 60 e a 100 por um na vida da igreja. E como nós precisamos de muita pregação, né? De muita palestra para poder enviar pelos os meios sociais, né? De comunicação, então temos que falar muito mesmo. E aqui eu falo mesmo. E é por isso que você chega aqui sempre feliz. Ninguém chega triste aqui. Papai. Assim é. Então nós estamos falando sobre um título da nossa palestra, que é Prontos para Ouvir, baseado lá no livro de Tiago. Põe, você tem ele gravado aí? É a parte 1 lá e sapeca isso. Tiago, tá lá? Isso, tá bom. Tiago. Ô Tiago, é seu xará. Tiago 1. Pegou errado. Vamos lá. Aí, ó, Tiago 1,19. Esse apóstolo é um apóstolo de Jesus de Nazaré, né? Foram um dos 12 de Jesus de Nazaré, e que viu toda a trajetória de Jesus de Nazaré na terra, né? Cumprindo o quê? A lei e os profetas. Jesus de Nazaré veio, ele diz lá em Mateus 5,17, ele diz: eu vim cumprir a lei. Então ali é a ordem que ele recebeu. Eu vim cumprir a lei. Tem pessoas que você pergunta: você conhece Jesus? Para que Jesus veio? Para nos salvar. Mateus 5,17, ele não fala que ele vem para salvar. Ele diz: eu vim para cumprir a lei e os profetas. É uma desordem que há na fala da função de Jesus de Nazaré. Se você for ler Mateus 5,17, os irmãos aí da internet, do Zap, consulta lá, Mateus 5,17. Está escrito: não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir a lei e os profetas. É o que está escrito. E aqui Tiago e os outros 11, né? Ou 10, porque teve um lá que pulou fora, mas eles logo, na sorte, né? Lançou mais um lá para colocar no lugar do Judas, né? E que nem apareceu esse camarada, ele sumiu lá no meio dos outros lá, porque não era para fazer isso. Sabei essas coisas, diz Tiago, meus amados irmãos. Como nós falamos, Tiago era judeu, e ele aqui fala para os judeus, ele não fala para nós os gentios, mas tem um ensinamento bem tremendo aqui, porque nós respeitamos a lei. Nós não vivemos a lei, mas nós respeitamos a lei, porque ela foi o aio que nos conduziu aonde? A Cristo, a essa pregação. Então nós respeitamos bem a lei, não vivemos, porque nós não estamos debaixo dela, e porque também não somos judeus. Lei é só para judeu, para mais ninguém. Então ele diz: sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para tardio e tardio para se irar. Duas coisas aqui, prontos e tardios. Isso é muito interessante. Você e eu sabemos disso. É isso que vai conduzir a minha vida e a sua vida. Você está pronto para ouvir? Você já viu quando você está saindo de casa, se arrumando?
Aí você chama, eu digo, Adriana, vamos embora, Adriana. Peraí, não estou pronto ainda não. Não é assim? Não estou pronto ainda não. Ah, está faltando mais isso, isso. A pessoa ela só sai na hora que ela se sente bem, na hora que ela chega no espelho e diz... Ela olha de lado, olha do outro. Agora eu estou pronto. Não é assim? Olha, para ouvir, abençoados, é a mesma coisa. Porém, aonde? Na mente. Você, para ouvir, você tem que vir para um lugar que fala. Porque quem lê, não ouve. Quem lê, não ouve. Só ouve quando se ouve alguém falando. Se não houver fala, não há ouvido. Você não precisa de ouvido para ler, precisa? Você precisa de quê? Só os olhos. Mas ouvido você não precisa. E aqui Tiago chama a atenção dos hebreus que estavam desviando, saindo para outras situações. Ele diz, olha, todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Pronto quer dizer, vou a um centro educativo e lá eu vou ouvir e eu já estou prontinho para isso. Quero chegar lá e ouvir Deus falando. Quero ouvir Deus falando no meu coração. Você até chama, fala Deus, hoje eu estou pronto para te ouvir. Estou prontinho. E que o que o Senhor falar, eu vou atender. Porque vai testificar com o quê? Com o seu Espírito. Como nós falamos, Deus é Espírito, lá em Hebreus ele diz, Deus é Espírito e Pai dos Espíritos. Deus comunica no seu Espírito, não é na sua carne, na sua alma, no seu sentimento, não. É no seu e no meu Espírito. Então, prontidão no ouvir é o grande valor que um filho pode e deve estar diante do trono da graça. Você tem que vir diante de um trono. Se você vai diante de um púlpito, púlpito é para judeus. A eles pertence o culto, o púlpito, né? É para os judeus, onde se prega a lei. Onde se prega a graça é diante do quê? Do trono. Porque Paulo diz, lá em Hebreus ele diz que nós devemos achegarmos confiantemente diante do trono da graça, para receber misericórdia e socorro oportuno. Então, quando você se destina a estar diante desse trono, abençoados, você vai receber o que você está precisando, que é a orientação de como você resolver situações na terra. Porque socorro se precisa onde? Na terra. E como precisamos, hein? Socorro na terra tem muito. Você pode, eu estou precisando. Socorro nessa área, socorro mais nessa área, socorro aqui na família, nos negócios. Os bandidos, as balas perdidas, eu preciso de uma blindagem na minha vida. E diante do trono você recebe. Porque aqui é uma instrução que vai colocar sua mente em comunhão com o nosso Pai, que é o Espírito, o Pai dos Espíritos. Assim é? Então, diante desse trono da graça, e é aquilo que ele tem de melhor na sua vida, que é o quê? O ouvido. Olha, o nosso espírito abençoado, ele não tem olhos. A formação do espírito é diferente da formação da sua carne, né? Da sua alma. O espírito, ele tem ouvido, ele tem prontidão para ouvir. Você espiritualmente foi formado para ouvir. Porque desde o início começou essa expressão, essa forma de mostrar para alguém quem verdadeiramente ele é, ouvir. E o Espírito ouve, e o Espírito atende, e testifica que é um filho de Deus. Nós falamos lá em João 10, 27, né? Jesus de Nazaré dizendo, olha, as minhas ovelhas, elas o quê? Ouvem a minha voz. Olha, a voz de Deus é inconfundível.
Mas não é voz de fantasma, não. Não tem gente que fica querendo ouvir Deus como fantasma. Eles acham que Deus é fantasma. É um espírito que fala assim, eu vi o espírito, ele fez assim, rapaz, você está vendo muito filme. Sua mente está perturbada, você está ouvindo muito filme de Hollywood, aonde colocou o fantasma como um vulto, e até Deus mesmo como um vulto, você já viu? Do vulto, que é isso? Olha, espírito não se vê. Espírito é invisível, não se vê espírito. É intangível, né? Não tem como. Nós somos substância, espírito é substância informe, não tem forma. Quem já viu Deus aí? A palavra diz, quem já viu Deus? Ninguém vê Deus, porque Deus é espírito. A formação dele é impossível vê-lo com esse corpo. É impossível vê-lo com esse corpo. Por isso que ele sempre, para falar com a igreja, ele usou o quê? Um véu, um corpo, um vaso, que é especial, a qual ele entra nesse vaso e começa a falar. Aconteceu isso com Jesus de Nazaré. Estava falando para o abençoado aqui, quando nós tínhamos que Jesus de Nazaré, até os seus 30 anos, o que aconteceu com ele? Nada. Ele vivia como qualquer judeu, ia para a sinagoga, ajudava o pai dele a fazer as cadeiras, mesa, não era isso? Carpinteiro, filho de carpinteiro, vai fazer o quê? Na época o filho sempre seguia a tradição, né, da família, não o carpinteiro. Então Jesus devia fazer umas cadeiras bem legais, umas mesas bem legais, porque ele era um menino bem desenvolvido. Até os seus 30 anos viveu Jesus de Nazaré como qualquer ser humano. O dia em que ele chegou diante do seu primo, chamado João Batista, a qual estava batizando para a remissão de pecados, que é uma outra loucura naquela época, Jesus de Nazaré veio e se dobrou diante de João. Ele diz, não, Senhor, é tu que tem que me batizar. Ele diz, não, que cumpra a palavra. Me batiza aqui, caba. E ele teve que batizar ele. E ao batizar, o que aconteceu? Veio o Espírito de uma forma corpórea e aninhou na vida de Jesus de Nazaré. Ali era o Cristo, nascendo naquela vida, naquele vaso que foi escolhido desde o ventre da sua mãe, para ser esse Cristo na terra e falar com ousadia e autoridade. Começou um trabalho ali agora, caramba, que todo mundo falou, quem é esse aí? Esse é filho de Maria, filho de José, carpinteiro, os seus irmãos. Fala que Jesus não teve irmão, né? Mas teve uma pancada de irmão lá. Esse irmão dele está entre nós, como é que ele fala desse jeito? Então, olha, o véu é escolhido desde o ventre para comunicar Deus. Ali já era Deus falando na terra. E nós temos que aprender isso. E conhecer essas etapas dos véus para não ficar preso no véu. Quem está preso em Jesus de Nazaré aí? Não pode, porque Paulo diz lá em 2 Coríntios 5:16, ele diz, daqui por diante a ninguém mais conhecemos segundo a carne, e se conhecemos Jesus de Nazaré segundo a carne, já não conhecemos mais deste modo. Não ande atrás de Jesus de Nazaré, rapaz. Ele já morreu, e o quê? Ao terceiro dia ressuscitou, acabou. Então véus têm o seu tempo e passa, e quando passa, procure esquecê-los, para não virar idolatria. Por que até hoje ela acende vela para Jesus de Nazaré? Porque é idolatria. Não ficou com um conhecimento, com aquilo que era importante, que ele trouxe, ninguém ficou sabendo. Dentre elas é essa, Mateus 5:17. Não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei e os profetas. E cumpriu. Porque Paulo diz em Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. E eles continuam ainda na lei. Que sistema é esse que diz que é cristão e que ainda prega jejum?
batismo das águas, ceia, montes, encruzilhadas. Ué, que cristão é esse? Cristão não pode ver Jesus de Nazaré, porque o tempo dele acabou. Foi-se. Respeitamos? E como? Senão nós não estaríamos aqui, dando a sequência às manifestações de Cristo nos véus. Cristo nos véus continua. Jesus foi o primeiro de Nazaré a dar iniciação ao Cristo na terra. Porque se Cristo não estiver na terra, Deus não está na terra. E se Cristo não estiver num corpo, Deus não está aqui, abençoado. Porque ele diz que Deus em Cristo, né, que Paulo falou, nós falamos sobre vida triunfante, Deus em Cristo nos conduz. Deus não pode conduzir ninguém se não for pelo Cristo, que foi a criação de Deus para nos levar a uma comunhão profunda com Deus, abençoado. Então, olha, prontos para ouvir. E quem não ouve uma pregação dessa, não é cristão. Ele pode ser um gentio sendo judaizado, virando judeu. Eles estão querendo fazer com que os filhos de Deus viram judeu? Como? Leva eles lá para Israel, rapaz. Para lá ficar nos muros das lamentações. Vai lá no Rio Jordão, né? Batizar no Rio Jordão. Vai lá caminhar onde houve as caminhadas de Jesus de Nazaré, dos profetas. Estão judaizando. Foi o mesmo que Pedro tentou fazer com os gentios, a qual Paulo levantou e disse: Pedro, tu estás de condenar, rapaz. Tu sendo judeu, quem está mandando você judaizar os gentios com a lei? A lei é para nós, os judeus. Gentio não tem lei. E se gentio não tem lei, não tem mandamentos dos 613 mandamentos da lei, não tem. Eles não têm lei, eles não têm pecado, eles não têm diabo. O diabo quem tinha era judeu, rapaz. E gentio nunca teve diabo. Se você olhar isso na Bíblia, você vai ver. Então, há o quê? Um misticismo. Há uma confusão que hoje rola no meio dos cristãos há anos, que confundiu a mente deles, e eles não conhecendo Cristo, Deus não está com eles. Olha pela vida. Eu tenho minha vida, que foi uma vida de 20 anos no sistema religioso. Descobri, depois que eu conheci a graça, que Deus nunca esteve comigo. Por isso que minha vida era aquela porcaria. É uma vida de tenebrosa. Eu dormia amarrando diabo. O que acontecia com o meu sono? E meu sonho? Eu ia ver o quê? Diabo. Você dormiu com a mente diabrada. Amarrando diabo para quando você dormir, ele não te perturbar. O que acontece? Fica no subconsciente. Quando você dorme, o que acontece? O sono é isso, é o reflexo daquilo que mais te apertou naquele dia. E via fogo, e como eles vê uma nuvem negra, uma nuvem assim, e viu um ladrão, e veio uma serpente e pegou ele. A mente está confundida. A mente confundida gera o quê? Sonhos estranhos. Nós estamos aqui para o quê? Ouvir. Igual eu falei com os irmãos, Paulo, certa feita lá em Atos, chegou em Bereia, e ali estavam os bereanos, e Paulo foi pregar para os bereanos. E Paulo viu algo neles que era mais rico do que os de Tessalônica, que já era um povo reconhecido como pessoas de fé genuína. E Paulo exaltou eles, dizendo: olha, que esses bereanos são mais nobres do que os de Tessalônica, porque me ouvem com toda avidez. Quer dizer, fome. Ávido é uma pessoa que está faminta. Você está faminta pela palavra? Você está faminta pela voz de Deus? Então você tem que chegar com essa fome. E Paulo viu neles algo nobríssimo.
Eles são mais do que os de Tessalônica, porque me ouvem com toda avidez, mas depois ia consultar para ver se as coisas eram de fato assim. Porque, abençoado, essa graça, ela resgata na sua vida o seu espírito, e o seu espírito não aceita mais qualquer voz, não aceita qualquer voz mais, qualquer instrução mais, ele não aceita, ele começa a repugnar aquilo, ele começa a rejeitar aquilo, porque não bate. O Espírito é justo e perfeito, e ele só recebe aquilo que é justo, aquilo que é perfeito. Quando chegar e falar assim, olha, o diabo está ao seu arredor, você diz para o pastor assim, você está amarrado, pastor. Não é o diabo não, é o pastor. Amarra ele. Você amarra ele, está amarrado. Queima, Senhor, esse pastor, porque ele está falando mentira. Olha, eu tive um sonho contigo, meu irmão. O devorador estava, ó, nheco. Você diz, está amarrado, pastor. Que devorador? Eu sou um abençoado. Anjos estão ao meu redor. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim, rapaz? Você está mentindo. Isso é mentira. E eu não posso aceitar mentira na minha vida. Por isso que nós batemos com tanta força contra o sistema, abençoado. Já chegaram pessoas e dizem, ó, pastor, peraí, sua palavra é muito boa, mas não fica falando das igrejas não. Eu falei, que igrejas? Estou falando de igreja? Estou falando de igreja? Não, o senhor fala da igreja tal, da igreja, dá o teu nome. Eu falei, ué, isso é igreja? Me dá as bases para confirmar que isso aí é igreja. Isso é um sistema, aonde os líderes associaram e fizeram um voto de fidelidade, mesmo que você erre, nós estamos para o seu lado. É isso que aconteceu. Porque nós estamos usufruindo dos mesmos benefícios. Isso se chama sistema. Isso se chama sistema perigoso. Então nós estamos usufruindo de tudo. Então, meu irmão, pode falar suas besteiras, porque eu falo a minha do lado de cá também, mas ninguém fala mais de ninguém, todo mundo respeita todo mundo. Que isso? Eu não posso aceitar aquilo que prejudica a amada, porque o mais importante para Deus é a sua igreja, meu irmão. Foi por ela que o seu filho morreu na cruz. Como é que eu posso rejeitar alguém e falar que você está cheio de demônio? Que você pode perder a salvação, sendo que ela é o quê? É eterna. Como é que eu vou perder o que é eterno? Como? Eu lhes dou a vida, é Deus que deu. Como é que uma pessoa pode contrariar o que Deus falou? Eu lhes dou a vida eterna. Não, Deus, para esse aqui é até na esquina. A vida eterna para ele é até na esquina ali. Se ele errar, perdeu a salvação. Olha, meu irmão, é isso que faz os púlpitos que não têm a revelação do Cristo. Estão com Jesus de Nazaré, estão antes da cruz e não depois da cruz. E nós temos que resgatar os nossos irmãos, como nós um dia tivemos preso a esse sistema, nós temos que ali tirá-los com mão forte. Mas como? Pregando a verdade. Não usando de acusação, de condenação. Igual eu falei para os irmãos, tenha paciência. Tenha paciência. Mas eu já falei 10 vezes, fala mais 10. Mas já falei 20 vezes, fala 40. Fala 50. É filho do Deus vivo. Se é filho, meu irmão, ele é de grande valor, porque o sangue de Jesus foi derramado por ele. E você vai questionar isso agora? Você vai questionar? Você vai contra aquilo que Deus fez? Não podemos, então paciência. Vamos falando. É como eu falei para os irmãos. Água mole em pedra dura. Tanto bate até que não furou, gente. Nós não estamos aqui vivendo os melhores dias da nossa vida. Nós não estamos com a nossa fala ordenada, a nossa confissão em dia.
Leva ela para lá, por favor, senão me atrapalha. Pode deixar que a gente já pegou ela. Então, abençoados, você e eu temos que ter ouvido, e temos, porque somos ovelha. Ser ovelha onde? No Espírito. Porque Deus não é Espírito? E Ele é Pai de quê? Então você é Espírito, o seu corpo é ovelha? Não. Ele carrega a ovelha, que é você. Porque você é o que? Espírito. Diga, eu sou Espírito. Justo. Feito. Perfeito. Então acabou. Se você entender dessa forma, o seu corpo vai ser levado pelo quem? Por essa ovelha, por esse Espírito em todo lugar. E você vai ouvir com a voz do Espírito a Deus, te conduzindo sempre em triunfo. Crente não pode ser derrotado. Quando ele vai fazer voto, ele vai fazer campanha da prosperidade, ou você é Espírito, você é triunfante, você não tem que fazer voto, você não tem que fazer corrente, você não tem que receber sombra vermelha, amarela, azul, não, verde, não, você não tem que comer balinha que tem palavra de Deus para te fazer poderoso, você não tem que receber imposição de mãos, você não tem que rezar 200 Ave Maria e 10 Pai Nosso e Salve Rainha, você não precisa. Você é Espírito, ovelha, e Deus comunica no teu Espírito. Porque você o ouve. Não de cima para baixo, mas de baixo para você, no horizontal. Deus fala desse jeito. Eu sei que isso vai causar, ou está causando, grande problema. Porque nós somos ensinados desde pequeno, é assim? O que é que mamãe te ensinou? Porque ela aprendeu com o padreco lá com o pai dela. Se ajoelha, meu filho, põe a mãozinha assim, e olha para cima e fala, Papai do céu. Não é assim? Nós não aprendemos desse jeito? Papai do céu, ouve a minha oração. Ajuda meu papai, minha mamãe, meus irmãos. Ajuda? Deus não ajuda ninguém. Deus abençoou você com todas as bênçãos. Você já tem que falar para o menino, meus filhos já cresceram e dizer, vocês já são abençoados. Vocês já são abençoados com todas as bênçãos. Não pede bênção para ninguém. Não deixa ninguém pôr a mão na tua cabeça e orar por você. Porque você vai estar contrariando o que Deus fez a seu favor. Você está negando o que Deus fez para vocês. Aí você está na mão mesmo. Então quando você ouve, você fala. Porque o que você ouve fica onde? No coração, na mente. Por isso é importante você conhecer o que prega e o trono da onde está saindo isso, abençoado. É necessário. Você tem que saber disso. Não é qualquer um que pode falar no seu ouvido, não. Não empresta ele para qualquer um, não. Porque senão você vai chorar. Temos que estar prontos para ouvir. Isto é sabedoria. Sabedoria. Deus sempre estabeleceu para a sua igreja o ouvir desde a lei. Quer ver? Vamos ver lá em Deuteronômio 6, 3 e 4. Deuteronômio quer dizer o quê? O primeiro livro da lei, não esquece isso. Nós não vivemos a lei, mas conhecemos ela bem. Por isso nós conhecemos a graça. Assim é? E olha que ele deu em Deuteronômio 3 e 4. Ele diz o seguinte: ouve, pois, ó Israel. Quem era Israel? Os judeus, os hebreus, né? As 12 tribos, né? Chamada Israel. Atenta em os cumprires, para que bem te suceda, né? E muito te multipliqueis na terra que mana leite e mel, como diz o Senhor, Deus dos teus pais. Atenta quer dizer ouve. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Ouve, Israel. Então, Deus sempre trabalhou com o quê? Com o ouvido. Porque quando você ouve, você está ouvindo de alguém. Quando você lê, você está lendo de ti. E qual que é a cultura que você tem? Vai ser a interpretação que você vai dar àqueles textos. Aí vai virar o quê? Pretexto. Por isso que surgiu tantas denominações aí. Cada pastor ouviu de uma forma a Deus. Um crê que você perde a salvação, o outro crê que não perde. Um crê que você tem que batizar por imersão. Outro crê que é pelo quê?
aspersão. Ó, que merda! Olha a confusão, porque cada um leu e interpretou. Agora, Israel, Deus não deu direito dele ler. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor da nossa vida. Que era Jeová, El Shaddai, eram os nomes que eram usados no Antigo Testamento. No Novo Testamento é o quê? Cristo. Cristo. É o único que você deve ouvir, é Cristo. Ah, não, vou orar aqui para Jeová. Jeová Jireh, Jeová Rafá. Entra agora. Olha, dá ordem para ele, hein? Entra, Jeová. Vai na casa de fulano, visita a casa de ciclano. Tira aquele demônio que está lá. Olha, ele dando ordem para Deus tirar o demônio do... Ô, gente, isso é uma aberração total. A palavra, a existência de Deus. Porque eles não dão ouvido. Eles têm um departamento de marketing que trabalha a Bíblia isolada para trazer manifestações de loucura e de feitiçaria no meio deles. E como o povo é desconhecedor, não ouviu ainda, mas vai chegar lá, já ouviram um bocado. Na edificação ouviram demais, mas agora nós somos continuação disso, e temos que adentrar nesses lares, aonde tiver povo de Deus, nós temos que anunciar essa verdade, assim é? Deuteronômio 31, 12, olha aqui para você ver. Ajuntai o povo, homens, os homens, as mulheres, os meninos, os estrangeiros que estão dentro da vossa cidade, para que, o quê? Leiam as Escrituras. Está dizendo isso? Para que o quê? Ouçam. E o quê? Só aprende ouvindo. Não, meu irmão, nós temos a nossa livraria. Nossa livraria, temos lá 200 livros, tem a nossa apostila, e você vai ler, e você vai ver, você vai aprender. Não está escrito isso. O problema é que aqui para nós uma vírgula tem fundamento. O problema é esse. Uma letra para nós significa muito, porque é borbulhado na nossa mente muita coisa. É muita coisa. Ouça, para que o que? Aprendam. E tema o Senhor vosso Deus, e cuidam de cumprir todas as palavras dessa lei. Então era necessário o que? Falar e ouvir. Se você não ouve, meu irmão, e não dá ouvido, quer dizer, não dá atenção a isso, você não aprende. Por isso que nós vivemos anos no chamado mundo evangélico, mundo dos crentes, mundo dos... Como é que chama outro nome aí? Católicos, a vida toda ali com a Bíblia, e você não descobriu nada de Deus na sua vida. E a vida fica ruim. E aí eles dizem, é assim mesmo, rapaz. Porque na lei é assim mesmo, a vida é assim mesmo. Rapaz, você vê o que o Filho de Deus passou? O tanto que Jesus sofreu, os profetas, os reis. Por que você acha que você também não vai sofrer? Eu digo que eu não acho, eu tenho certeza que eu não posso sofrer mais. Porque através de uma única oferta, ele me aperfeiçoou, e a oferta foi de Cristo, e ele morreu ali, ele tomou as minhas enfermidades, carregou com as minhas dores as minhas transgressões, e ele diz que pelas suas chagas fostes o quê? Sarado. Então nós temos que viver uma vida o quê? Sarada. Sem doença e com bom ânimo. Sarado quer dizer isso, bom ânimo, animado. Você chega aí, como é que está? Reinando. Como é que tá? Como é que estão as coisas? Tudo está bem, pastor. Estou vivendo os melhores dias. Pô, você está sarado mesmo, hein, cara? Porque essa é a vida do cristão agora. A vida do cristão não pode ser essa vida de carregar a cruz. Arrastado, clamando, reclamando, queixando. Olha, isso aí é para quem está debaixo da lei. Quem está debaixo da graça, ele é o quê? Nova criatura.
As coisas velhas, tudo se fez novo, e por isso podemos louvar o Senhor. Assim é, abençoado? Abafado. Em Provérbios 8, olha aqui, eu estou te falando da lei, eu gosto da lei. Paulo diz que a lei é boa. Não é para mim, não é para você, mas que ela foi boa, ela foi. Ela veio de Deus para os gentios e guardou eles até Malaquias. Deus protegeu aquele povo debaixo da lei, meu amigo. Se não fosse a lei, eles estavam exterminados na terra. Ouve o ensino, e esse ensino, o que ele faz? Sede sábios. Então o ensino põe em você o quê? Sábio. E não rejeiteis. Ah, não, eu gosto desse negócio. Vai com Deus, Deus te abençoe, Deus te cria. Vai com Deus, Deus te abençoe. Não, nós aprendemos assim, papai e mamãe ensinou assim, e eu sou fiel ao papai e mamãe. Eu falei, eu não sou não. Eu sou fiel a Deus. Se meu pai e minha mãe for fiel a Deus, papai. Se não for, mãe, meu pai, tá. Minha mãe é católica. Eu sento lá, tá vendo lá a missa dela lá nas televisões, né? Falei, mãe, tá falando mentira lá. Que é isso, meu filho? Falei, mãe, ele tá lendo a Bíblia errada. Vou falar para a senhora como é que está escrito. Mas é tudo igual. Falei, não, mãe, não. Está errado, mãe. Deus não busca, Deus está na vida da senhora. Pois ele está falando, mandando só buscar. Ele está mandando só colocar um copo de água. E ele vai orar para a água ser abençoada, para você tomar água aqui. Isso é feitiçaria. Isso é feitiçaria, mãe. Só. Meu filho, é só assim mesmo. Então tá, vai nessa aí. Eu não submeto. Porque a minha mãe e meu pai, não sou religioso. Quem faz você obedecer pai e mãe na loucura, na ignorância da religião, é a própria religião. Seu pai, sua mãe foi católico desde pequeno, nasceu católico, tem que morrer católico, rapaz. Não é minha mãe, rapaz, minha mãe. Quem que tem sua mãe, cara? E seu filho, você é filho. Não pode, abençoado. Ouve o ensino. Está te ensinando para você ser o que uma pessoa sábia na terra. Olha, e esses ensinamentos que eu trago aqui é para te prosperar, meu irmão. Ele não é para depois de você morrer, não. Porque quando você morrer, você já é salvo. Independente de você ouvir aqui ou não, você já é salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Nós não temos isso, não. Nós somos Bíblia, 100% Bíblia. Agora, para você viver próximo na terra, se você não atentar àquilo que falamos, você vai ver que sua vida fica sempre aquela arrastando latinha, e chorando, e clamando, e desesperado. Você nunca vai chegar à glória que Deus quer te levar. Se ouvindo o ensino, sede sábios, e não os rejeiteis. Tem gente que rejeita. E quando eles me ouvem, pô, esse pastor é doido. Eu falei, sou mesmo. E eu quero pegar você também, porque você é doido. Pera aí, meu irmão. Então a lei é boa, a lei é ruim. Eu coloquei o 34 aí também, não veio não, né? Do Provérbios 8, 33. Vai, tá bom. Vamos lá, só em 1 Timóteo 1,8, para nós encerrarmos aqui. Tem muita coisa para falar aqui. Nossa, não vai. Então vamos lá. Sabemos, porém, que a lei é o quê? Se eles falarem que eu estou falando que a lei não presta, é mentira. Porque eu não posso desobedecer o meu apóstolo Paulo no fundamento. Porque senão eu estou fora. Sabemos, porém, que a lei é... Pronto. A lei é boa. Quando te perguntar, fala assim, a lei é boa. Por que você não vive? Porque eu estou debaixo da graça. Eu não sou judeu. Me fizeram uma proposta melhor, eu pulei para ela. Você é bobo? Se te fizer uma proposta boa, você não vai pular para a boa, não? Você vai ficar com aquela... Não, eu gosto dessa mesmo. Rapaz, estou te dando aí um carro 0 km, você quer ficar com o seu velho? Não, eu gosto do velho. Então você está mal mesmo. Você está doente, rapaz. Estou te dando um novinho. Tem a lei, não tem? Mas tem a graça que é melhor.
A palavra diz que a glória da última casa será maior do que a primeira. Por que você vai ficar lá, companheiro? Passa para a segunda. São melhores e superiores promessas, é para nós os gentios. Nós gentios, olha, temos a obrigação de viver o melhor na terra. O melhor, meu irmão. Você não pode usar nem o mais ou menos. Agora, ouça a palavra, testifica, depois consulta. Eu vou enviar para vocês o zap, vai lá no nosso blog e depois pega os versículos que estão aí você pode ler, que você não vai ler, você vai ouvir. Hoje eu digo para os irmãos, quando eu abro a Bíblia, é Deus falando comigo. Eu não leio mais, porque eu não coloco as minhas próprias interpretações de teólogo. Não, a minha teologia caiu por terra, meu irmão. Eu considerei ela como nada diante da excelente glória de Deus. Eu anulei tudo na minha mente da teologia, porque teologia é letra. Os pastores estão mortos e estão ensinando ao povo a morte. E cada dia o povo deles está mais doente. Por isso que eles escaparam para as neopentecostais, que eu falo que é o excremento da apostasia. O sistema é a apostasia. E as neopentecostais está cheio de batista, metodista, assembleano, quadrangular e outros mais estão indo para as neopentecostais, porque lá eles têm uma proposta de feitiçaria melhor da onde eles estão. Por quê? Porque não foi ensinado para eles a boa palavra. Eles não têm estrutura para poder rejeitar e administrar os seus problemas, as suas situações. Aqui nós ensinamos isso, olha, saiba, essa leve e momentânea tribulação que você está passando aí, vai produzir o eterno peso de glória para você. Então na tribulação, gloria, não vai buscar a bênção não, meu irmão. A tribulação é a bênção de Deus na sua vida, e você vai fugir, vai perder essa bênção. Você é bobo, cara, eu não vou dar isso para ninguém. Aí eles te arrancam o bolso, porque você não entendeu nada de Deus, nunca ouviu Deus. Quem ouve Deus é sábio, não cai nessa malandragem, nessa picaretagem que há por aí. Não cai, porque ele sabe rejeitar. Tem alguém aqui visitando alguma neopentecostal aqui? E nem mesmo o sistema religioso, ninguém visita aqui. Por quê? Você senta lá e fala, eu sou mestre de você, pastor, fala besteira aí, está tudo errado. Ih, rapaz, quem está errado? E você está errado daqui. Por quê? Você é mestre. Porque vocês receberam do mestre, então vocês são mestre. E sabem manejar bem a espada do Espírito. Pastor, depois chamei o pastor, peraí, você leu errado isso aqui? Aí o pastor não gosta que ninguém ensina eles. Principalmente a ovelha. Não, o senhor está errado. Não, estou não. Olha aqui, a interpretação que o senhor deu isso aqui está totalmente errado. O contexto nem é esse, não. Você falou uma coisa, mas é isso aqui que significa. Ô, menino, tá bom, tá, tchau. Então, como é que você vai sentar diante de um púlpito, sendo que você é mestre dele? Como é que você vai emprestar ouvido a um camarada que não sabe o beabá da Bíblia? Na área espiritual, ele sabe teológica, e a teologia é morte. Eu fiz e eu sei que é morte. Assim é, abençoado? Você é perfeito com...